Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o Harry Potter e a Pedra Filosofal, filme aclamado e de muito sucesso que muita gente ama e tal. O sucesso foi tanto que as continuações chegariam logo depois, literalmente logo depois. Harry Potter 2 foi lançado ali um aninho depois do primeiro. E isso sempre me impressiona quando eu lembro desse fato, porque são filmes mó longos e crianças não podem ficar filmando tanto tempo, então para eles conseguirem aproveitar o tempo dessa forma para filmar todos os filmes um atrás do outro e conseguir entregar com qualidade no fim de tudo, deve ter sido um baita esforço, viu? Tá vendo, Netflix? Aprende, caralho. Stranger Things tá aí há 10 anos nessa porra, os marmanjos de 30 anos interpretando um moleque de 15 ou 18 anos. Olha o tamanho do Avatar na primeira temporada e atualmente aí, ó. Fica levando 2, 3 anos pra lançar uma temporada nova, vai se fuder. Enfim, Harry Potter e a Câmara Secreta é o segundo filme da franquia e vai adaptar o livro de mesmo nome. E vai dar continuidade ali pra história que começou no primeiro filme. É mesmo? E agora a gente vai falar sobre esse filme aqui, em mais um episódio dessa nossa jornadinha aqui, passando por todos os filmes do Harry Potter. O filme é longo, então sem mais enrolação, vamos começar logo. Olha essa música, pai, você é louco? A gente já começa o filme dando uma olhadinha ali na casa dos Dursley. Aqueles fela da puta lá que eu continuo odiando profundamente. Agora pelo menos o Harry tem um quarto pra ele, né? Porque deixar o moleque morando debaixo da escada é demais. E o moleque cresceu já, hein? Olha o tamanho dele. Vai vir uma galera aí jantar na casa dos Dursley. E a família vai esconder o Harry no quarto porque eles são uns desgraçados. E é pra ele ficar quietinho lá, mas quando ele volta ele se depara com a porra de um elfo aleatório pulando na cama dele. O elfo se chama Dobby. E ele tá ali pra falar alguma coisa importante. Só que ele é sofrido demais. Só por ser convidado a se sentar ele fica todo emotivo e começa a fazer barulho e fuder com tudo. O Dobby tá ali em segredo da família que ele serve pra falar pro Harry que ele não pode mais voltar pra escola esse ano. E acaba deixando escapar que ele pegou e escondeu as cartas que os amigos dele enviaram pra ele durante as férias. E aí começa uma perseguição ali pelas cartas que acaba com um bolo caindo na cabeça das visitas e todo mundo culpando o Harry. Enquanto isso o elfo mete o pé. Por conta dessa confusão, os Dursley botam grade na janela do Harry pra que ele não possa sair de forma nenhuma dessa casa e não volte mais pra escola. O que não faz muito sentido, sendo que eles não gostam do moleque e estão deixando a oportunidade dele ficar o ano todo fora. Mas a filha da putagem é o que comanda a cabeça desses malucos e não tem que ter sentido pra eles. Mas naquela noite o Harry acorda de madrugada com a porra de um carro voador chegando na janela dele completamente do nada. E a gente descobre que é a porra do Ron e dos irmãos dele, que vieram ali salvar o moleque. Eu não sei como eles descobriram a situação do moleque, mas foda-se, porque logo em seguida eles simplesmente arrombam a grade e o menino Harry pula da janela pro carro, enquanto o tio dele tenta segurar ele. É sério, cadê o conselho tutelar numa hora dessa? O velho até cai da janela. Seria bom se ele não voltasse também. Os manos vão pra casa dos Weasley, que é uma casa mó estranha, mas é tudo magia, então foda-se. E o Harry é bem recebido pela família, já que não é difícil ser melhor tratado do que ele é tratado em casa. Ó o começo do romance aqui. Aí chegam as cartas de Hogwarts desse ano, com a lista dos materiais, e vai geral pro beco diagonal comprar as bagaças. Eles mostram pro Harry como se teleportar pra lá com um pozinho lá e uma explosão. Só que o Harry se confunde tudo nas palavras e vai pra um outro canto do beco. Acaba até quebrando os óculos. Aí o Harry tá pra ser assaltado ou coisa pior, mas o Hagrid aparece e salva ele. Logo em seguida aparece Hermione, e ela já vai lá e conserta o óculos do moleque. E não é nem a primeira vez. Harry e Hermione vão numa livraria lá e se encontram com todo mundo de novo. E lá eles também conhecem esse maluco que tá vendendo uns livros aí. Eles também se encontram com o Draco Malfoy, já voltou, que tenta começar com o bullying dessa temporada, mas é impedido por seu pai, que já chega metendo a mão e querendo ver a cicatriz do Harry. E o Draco pai é tão babaca quanto o filho, diminuindo as famílias da Hermione e do Ron e tudo mais. Chega a hora de irem pegar o trem de Hogwarts, só que já estão atrasadinho. E quando chega a vez do Harry e do Ron atravessarem, a passagem fecha e eles dão de cara no muro. Aí como as crianças responsáveis que eles são, eles vão voltar pro carro e esperar os pais do Ron voltarem, né? Esse moleque é foda. Eles ainda conseguem alcançar o trem e quase são mortos no processo. E vai lá a força do Harry pra segurar num braço só numa situação dessa. Eles dirigem o resto do dia inteiro e conseguem chegar na escola. Mas parece que acabou a gasosa bem na hora e eles começam a cair com o carro pra tudo que é lado. A varinha do Ron acaba quebrando na confusão e o carro deles acaba caindo em cima de uma árvore viva, que começa a descer a porrada no carro. E por pouco eles não são completamente esmagados ali. Nem o carro aguenta mais essa situação que os moleques colocaram ele. Porque ele joga as crianças, as malas e os bichos pra fora e simplesmente vai embora. O rato se chama Perebas, eu ainda não tô tancando. Andando pela escola, os moleques são pegos pelo zelador e pelo gato do diabo lá, e levados ao Snape, que briga com os moleques por terem sido vistos por 7 trouxas enquanto perambulavam nos céus em um carro voador. E aqui já começou as injustiças, né? Porque o próprio Snape fala que se eles fossem da Sonserina, eles seriam expulsos imediatamente. Mas como eles são da Grifinória, sempre são salvos e saem dali só com uma detenção de leve. Tomando cu, mas eu duvido que alguém da Corvinal se safaria dessa. Ó o brasileiro tendo aula de botânica. Durante o almoço, o Ron tenta grudar a varinha com fita. E eu acho que não vai dar certo isso daí. Aparece a
coruja dele também, pousando mal pra cacete na mesa. Ela traz também uma carta de áudio da mãe dele brigando com ele por conta do carro. E também parabenizando a Gina, a irmãzinha do Ron que entrou pra Grifinória esse ano. Aí eles vão ter aula de defesa contra artes das trevas, cujo professor é o cara lá da livraria, já que o último professor se mostrou o vilão do primeiro filme, né? E a primeira coisa que ele faz em aula é soltar um monte de diabinho nos alunos. O sistema de ensino de Hogwarts precisa ser revisto. Outra hora a galerinha vai treinar um quadribolzinho de leves, mas aí aparece a Sonserina com o Draco no time agora pra rivalizar com o Harry, e com vassouras fodas patrocinadas pelo pai do Draco. E a Hermione dá uma lacrada neles ali falando que eles são um pay to win. E a varinha do Ron não funciona mais não, ó. Aqui também começa o drama da Hermione sobre sofrer literal racismo do Draco porque ela vem de uma família trouxa. E é toda a família do Draco que pensa assim e outras famílias por aí. Agora, vocês lembram que no primeiro filme demorava mais de 1 hora pra citarem a Pedra Filosofal que tá no título do filme? Então, lá é porque eles tinham que apresentar o universo todo antes de trabalhar a trama principal. Aqui eles já apresentaram elementos o bastante pra essa nova fase, então a parada começa a acontecer aqui pelos 40 minutos de filme. Ainda é bem demorado na real, mas já é um avanço. Enquanto cumpre sua detenção com o professor Lockhart, o Harry ouve um sussurro na cabeça dele chamando por ele, mas o professor desconversa e acha que o moleque tá com sono só. Só que mais tarde pelos corredores ele continua ouvindo a voz falando sobre matar alguém e sobre ter chegado a hora. Ele tenta procurar de onde a voz tá vindo e ele e seus amigos encontram uma trilha de aranhas estranhas e uma parede pintada com sangue, que tá falando isso aí, ó. A câmara secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado. Aparece mó galera pra ver o que aconteceu e logo do lado aparece a gata do zelador morta. Por algum motivo a escola inteira tava desocupada nessa hora pra aparecer todo mundo no mesmo lugar. Os professores aparecem e o Duas Portas diz que a gata não tava morta, mas petrificada. O Snape até tá desconfiando dos moleques, mas eles desconversam e o Harry não fala sobre as vozes. O que sinceramente é burrice pra cacete desse menino, porque no ano passado ele enfrentou a porra do Voldemort e sabe que tudo que acontece nesse canto é perigoso. E com todos os professores responsáveis na escola na frente dele, ele decidiu omitir uma informação que pode ajudar resolver esse mistério. Aqui você foi paia, Harry Potter. Aqui você foi paia. Por que existe um feitiço para animais virarem um cálice de água? E a varinha do Ron deixa o Perebas num estado de eterno sofrimento entre a transformação, que deve ter sido bem agonizante. Aí chega a Hermione e pergunta de uma vez que porra que é essa tal de câmara secreta da mensagem na parede. E a Minerva explica a lore da câmara. A parada é que a escola foi fundada há mais de 1000 anos por 4 magos foda. E cada um desses magos deu o seu nome às casas. Só que o Sonserino achava que só quem era bruxo puro deveria aprender magia. Então depois de um tempo ele meteu o pé, mas a parada é que ele deixou uma sala escondida em algum canto do castelo, que só poderia ser acessada por um herdeiro dele, e quando ela fosse aberta, geral que não fosse puro sangue seria expurgado, mas ninguém nunca achou essa câmara, então achavam que era lorota. Agora as crianças com síndrome de protagonista querem saber quem que é o herdeiro que abriu a câmara, e o que é o bichão que tem lá. Então eles começam a suspeitar do Malfoy, já que o moleque também compartilha dessas opiniões aí, e vem de uma família grande e rica e que sempre foi da Sonserina. Aí o plano dele seria tirar essas informações dos amigos burros pra cacete do Malfoy. Mas a Hermione acha que não vai funcionar. Só que a ideia dela vai muito mais além. Eles vão desacordar os moleques e usar uma poção polissuco pra se transformar nos moleques por um tempo, pra que eles possam tirar essas informações do próprio Draco. E nessa brincadeira aí leva um mês inteiro só pra poção ficar pronta. E num jogo de quadribol onde a Grifinória tá perdendo pra Sonserina, do nada a bola começa a estourar vassouras e perseguir o Harry pra matar o moleque. É impressionante como esse menino não consegue ter um jogo normal. O moleque vai até parar no hospital porque a bola fudeu com o braço dele e o Lockhart não é tão bom em magia assim pra consertar. No hospital, o Harry acorda de novo ouvindo a voz do além, mas ele logo dá de cara com o Dobby novamente. Ele reforça que o Harry não devia estar ali e é revelado que foi ele quem fechou a passagem de trem e que foi esse fela da puta que fez a bola perseguir o Harry durante o jogo. Mas aí o Harry ameaça o bicho pra ele contar o que sabe sobre o que tá acontecendo e ele mete o pé. E logo em seguida o Harry finge que dormiu porque chegaram Duas Portas com um aluno que foi petrificado. Dumbledore declara que a escola não é mais segura e que a câmara secreta foi de fato aberta de novo. Em outro momento os moleques estão num banheiro feminino preparando a poção. Ninguém vai nesse banheiro porque existe ali a tal da Murta que geme. A Murta que geme. Quem? Que é essa chiquinha aí que parece o Harry de cabelo grande, que fica assombrando o banheiro. Em outra hora, os manos vão para mais uma aula de defesa contra a arte das trevas, onde o maluco vai botar as crianças pra brigar. E vai logo o Potter e o Malfoy já voltou pro palco. No meio da briga, o Malfoy invoca a porra de uma cobra. Só que assim como no filme passado, o Harry começa a trocar ideia com ela. A parada é que a língua das cobras é algo antigo e ninguém entende, mas o Harry consegue se comunicar com ela naturalmente, o que levanta uma pulga muito grande atrás da orelha do Snape. Aí chega a Hermione e lembra que o tal do Salazar Sonserina também era falador
caçador de cobra, e que cobra é o mascote da casa. E agora a galera da escola vai começar a achar que o Harry é o tal do herdeiro, e nem eles mesmos sabem se ele é ou não. Uma noite andando pelos corredores, o Harry escuta de novo a voz do além, falando que quer sangue, que vai matar a mó galera. E quando ele ouve essa voz, é quando a câmara foi aberta, e alguém vai ficar petrificado. Tanto que logo em seguida ele encontra dois petrificados dessa vez, tanto um dos fantasmas da escola, quanto o moleque que a cobra estava ameaçando. Harry foi pego de novo no lugar errado na hora errada, e é levado diretamente para a sala do Dumbledore para trocar ideia com o velho. Ele até encontra uma fênix lá, mas é só ele chegar perto que o pássaro explode e foda-se. Esse moleque só tá envolvido com morte nesse filme. Mas depois a fênix renasce das cinzas, né? Hagrid aparece afirmando que não foi o Harry e que tá pronto para ir pro Ministério da Magia defender o moleque. Mas o próprio Dumbledore já não acha que foi ele. O velho ainda pergunta se o Harry não quer contar alguma coisa, mas o moleque mais uma vez mente e não conta sobre as vozes que tá ouvindo. Mas se fuder, Dumbledore é literalmente a pessoa mais confiável que o Harry tem pra contar essas coisas. E olha a situação que eles estão passando. O velho precisa das informações pra resolver, mas o moleque fica fazendo cu doce por algum motivo do além. Chega o Natal e alguns vão pra casa enquanto outros ficam por lá mesmo. E por sorte a galera que eles querem se transformar com a poção não voltou pra casa. Tudo o que eles precisam é pegar um fio de cabelo de cada um dos moleques e dar um jeito de sumir com eles por um tempo. E eles vão fazer isso dando bolinho venenoso pros moleques dormir. A Hermione pegou um fio de cabelo da roupa de uma menina e já é. Agora o Harry e o Ron vão botar os outros moleques pra dormir. Olha a cena que o David Jones dubla. Legal. Maneirão, hein? E os imbecis são imbecil o suficiente pra cair nessa. Depois disso eles descabelam os moleques e vão lá beber a poção. Os moleques se transformam de boa. O problema é que o cabelo que a Hermione pegou não era de gente não. A menina se transformou num gato humanoide. Olha que visão do inferno. E agora ela nem vai participar da missão. No fim o roteiro facilita demais pra eles conseguirem tirar informações do Draco. Tudo que ele sabe é que o pai dele disse que a câmera foi aberta 50 anos atrás e que a pessoa que abriu foi expulsa e que na época alguém que não era de sangue puro morreu. A Hermione vai ter que ficar no hospital porque a transformação não deu boa. Durante esse tempo o Harry e o Ron percebem que a murta que geme inundou o banheiro e um corredor inteiro só porque alguém jogou um livro nela. Ô draminha, viu? Esse livro acaba sendo um diário que tá totalmente em branco, mas que pertencia a um tal de Tom Marvolo Riddle. Por algum motivo o Harry tenta escrever no diário e descobre que a parada é mágica e que fala com ele, e se apresenta como o próprio Tom Riddle. Aí o Harry pergunta sobre a câmara secreta e do nada o livro teleporta ele e mete um flashbackzão da época em que o próprio Tom Riddle estudava em Hogwarts. E a gente vê alguém morto sendo levado pelos corredores, sendo esse alguém o meio sangue morto há 50 anos. E o Dumbledore da época até fala que a escola tá ameaçada de ser fechada por conta desse incidente. O Harry segue o Tom e acaba encontrando o Hagrid sem barba, a qual o Tom acusa de ser o culpado pela morte da Luna. E depois disso o Harry é levado de volta. Harry conta pros amigos o que aconteceu, mas eles estão meio em dúvida sobre a suposta culpa do Hagrid. Logo depois eles encontram a cama e os pertences do Harry tudo detonados e revirados. O diário do Tom Riddle sumiu, e as únicas pessoas que poderiam ter entrado lá são os próprios alunos da Grifinória ou alguém que não é aluno. Prestes a ter um jogo de quadribol, Harry é informado que o jogo foi cancelado e é levado ao hospital para descobrir que agora a Hermione foi petrificada. Devido a todas as merdas que estão rolando, as regras ficaram bem mais restritas para os alunos. Então o Harry e o Ron usam a capa da invisibilidade do Harry para poder chegar até o Hagrid e pedir ajuda. E lá o Hagrid tá agindo meio estranho e preocupado. E assim que o Harry pergunta pro Hagrid sobre a câmara, o Dumbledore e o chefe do Ministério da Magia aparecem para prender o Hagrid. Porque apesar de Duas Portas confiar nele, a ficha mostra que ele teve envolvido da última vez e é o potencial culpado aqui. Mas na mesma hora aparece o pai do Malfoy, que também trabalha no Ministério da Magia, e ele tá aí para dizer que o Ministério vai suspender o Dumbledore como diretor da escola. E ele aceita, né? Não tem muito o que fazer. Mas ele ainda dá uma piscadinha pros moleques, mostrando que ele sabe que eles estão ali. Antes de ser levado, o Hagrid comenta que seguir as aranhas é a chave da parada. E logo os moleques já avistam umas aranhazinhas ali e seguem ela. E mais uma vez os moleques vão em direção à Floresta Negra. Lá no fundo da floresta, os cria encontram uma puta de uma aranha gigante que deve dar maior aflição em quem tem aracnofobia. A aranha sabe falar, então o Harry tenta tirar umas informações sobre a Câmara da Aranha. E ela revela que Hagrid nunca abriu a Câmara Secreta, e que ela também não é o monstro da Câmara. Mas aí o exército de aranhas enormes que tem lá começa a atacar para devorar os malucos, que são salvos pelo carro dos Weasley, né, que devia estar rodando o mundo aí o ano inteiro e decidiu aparecer agora por conveniência para salvar eles, só para deixar eles em segurança e meter o pé de novo. Os moleques continuam visitando a Hermione, e uma hora o Harry percebe que na mão dela tinha um pedaço de papel, que era um pedaço de uma página de um livro que ela estava lendo quando foi petrificada. Agora você vai me dizer que mesmo depois de todo esse tempo petrificada, nenhum dos médicos reparou que ela estava segurando essa porra aí. Beleza. E o mais conveniente é que esse pedaço de papel descreve um basilisco, que é uma cobra gigante que mata só de olhar pra você e que as aranhas fogem dele. E por ser uma cobra, o Harry podia ouvir ela pelos corredores. Logo, esse bichão é o bichão que vive na Câmara Secreta e tá petrificando os alunos por aí. No caso, nenhum deles morreu de fato porque ninguém olhou diretamente pra ela. A Hermione olhou através de um espelho, o outro moleque foi por uma câmera, então convenientemente ninguém morreu nessa brincadeira. Agora a parada é que a cobra anda pelo encanamento da escola. Assim ninguém descobriu ela ainda. E eles deduzem que essa menina que morreu há 50 anos é a própria Murta que geme, porque
a garota morreu naquele banheiro. Os professores se reúnem e comentam que uma menina foi levada pra dentro da câmara secreta. E o Harry e o Rony ficam ali brechando. E a menina que foi levada foi a Gina, a irmã do Rony. E então o Snape e a Minerva jogam o trabalho nas costas do Lockhart, já que ele tá sempre se gabando sobre ser foda e poderoso e mencionou saber onde fica a entrada da câmara secreta. Mas na verdade ele é um cagão. Os moleques finalmente decidem abrir o bico, mas só pro Lockhart, já que ele vai entrar na câmara secreta. Mas eles encontram o professor se aprontando pra meter o pé. E ele acaba admitindo ser uma fraude e que suas histórias não aconteceram exatamente como ele conta. Ele até tenta apagar a mente dos moleques, mas é rendido na hora e agora ele vai ser obrigado pelas crianças a seguir em frente. Eles vão pro banheiro e a Murta que geme conta que quando ela tava viva, um moleque aleatório apareceu no banheiro falando a língua das cobras e que ao olhar pro basilisco ela morreu. E com isso os moleques conseguem deduzir que a entrada da câmara secreta é a pia do banheiro. E com a língua das cobras que anteriormente ele só falava por acidente, o Harry agora fluente nessa porra consegue abrir a parada e eles três adentram o calabouço. Eles acabam numas cavernas tudo estranha e cheia de pele trocada de cobra. E o professor consegue enganar os moleques e pegar a varinha do Rony. Mas ela tá toda fodida, né? E ele mesmo se derrota sozinho de uma forma bem broxa. Só que ele ainda desmaiado causa problemas, porque a porrada na parede fez o teto desabar e isolar o Harry do grupo. O maluco ainda vai lá e consegue apagar propriamente esse bobão. Ele já é o segundo professor de defesa contra a arte das trevas que vira casaca. Segundo e contando. Mais adiante o Harry encontra a sala principal da câmara, e a Gina desmaiada lá na frente. E lá dentro ele encontra o próprio Tom Riddle. Mas não o Tom Riddle realmente, ele é um Tom Riddle do flashback que tá preservado no livro. Ou algo assim. Ele se recusa a ajudar a Gina e conta que foi ela quem abriu a câmara várias vezes durante o filme. Que foi ela quem deixou as mensagens. Tudo isso sob o controle mental do próprio Tom, através do diário lá que de alguma forma chegou nela. Só que ela foi ficando com medo do diário e jogou fora, acertando a Murta que geme e chegando no Harry depois. Tom Riddle incriminou o Hagrid no flashback, mesmo não tendo sido ele. E por isso Dumbledore ficou de olho nele enquanto ele tava lá. Então ele deixou o diário pra trás pra que outra pessoa pudesse dar continuidade nessa porra. E agora ele nem quer mais matar os mestiços, ele quer matar o próprio Harry Potter. E aí ele se revela como sendo o próprio Lord Voldemort. O que seria uma cena bem impactante se não fosse ridículo. Sério, eu não consigo tancar que o nome completo dele é um anagrama pra Eu Sou o Lord Voldemort. Sério, se fosse só o Lord Voldemort até ia. Mas esse Eu Sou aí fazer parte parece improviso só pro anagrama funcionar. E Lord não é um título, não? Por que tá aí também? Sinceramente, eu acho essa cena bem tosca aí, papo reto. E nessa hora aí, do completo absoluto do nada, aparece a Fênix do Dumbledore e entrega pro Harry o chapéu seletor. E o Tom fica só olhando. Depois ele insulta os presentes que o Harry ganhou e liberta o basilisco. Aí começa a fuga do menino, que não vai nem poder olhar pro bicho nem por reflexo. A Fênix consegue dar uma ajudinha, cegando o basilisco. E agora o Harry pode pelo menos olhar pra ele. Da hora que o Harry consegue até dar um migué na cobra, mas o Tom fica ali parado, sem fazer nada. Nem um feiticinho contra a criança. Parece que tá querendo ser derrotado mesmo. Assim que a Gina morrer, o Tom vai conseguir voltar à vida e Voldemort retornará de vez. Aí a cobra volta e o chapéu que o Harry ganhou tira uma espada do cu e foda-se. Que no fim o Harry consegue meter a facada na boca da cobra. Mas não antes dela deixar um dente no braço dele. Que logo depois ele vai usar pra destruir o diário que tava com a Gina. Com o basilisco morto e o diário destruído, o Tom Riddle deixa de existir finalmente. E a Gina é salva. Com a treta resolvida, o Dumbledore volta pra diretoria de Hogwarts e parabeniza a dupla pelo que fizeram. E assim como no filme anterior, o velho explica pro Harry como foi que algo o salvou no fim de tudo. Como a pedra que apareceu no bolso dele e aqui a Fênix que veio até ele por sua lealdade ao Portas Duplas. E também é explicado que um pouco do poder do Voldemort ficou com o Harry naquela noite. Por isso ele fala a língua das cobras e tal. Também descobrimos que o Dobby serve os Malfoy. E o Harry consegue meter o migué pra enganar o Malfoy pai pra libertar o Dobby sem querer. No caso, ele entrega pra ele o diário, já que ele desconfia que foi o pai do Malfoy que entregou pra Gina escondido no começo do filme. E começou essa treta toda. Esse cara tá envolvido com coisa ruim. E o cara ficou tão puto em ser acusado e ter perdido seu escravo que tenta mandar o Harry de arrasta pra cima. Mas é logo humilhado pelo Dobby. Agora tá todo mundo bem. Já voltaram da petrificação e até o Hagrid tá de volta. E o filme acaba com todo mundo aplaudindo. Rola até uma filmagem do castelo aí e já é. Já vou deixar claro que eu tô cagando pros livros. Beleza que o filme todo é uma repaginação do livro. Vai ser a mesma história com pequenas alterações e tudo mais. Só que eu tô cagando pra isso. Porque eu quero comentar uns pontos do roteiro do filme e eu não quero ficar sabendo se no livro é igual, diferente, melhor ou pior. Caguei. Tô fingindo aqui que é um roteiro original. Vamos começar logo com um grande problema desse filme pra mim. Vem cá, por que essas crianças estão investigando essa porra? Nem necessariamente esse é o problema, porque no primeiro filme eles vão atrás de investigar por conta própria também. São os protagonistas, né? Não tem o que fazer. Mas anteriormente rolava um mistério entre as cabeças de Hogwarts. Eram os professores que estavam resolvendo a parada e impedindo as crianças de se meter. Mas aqui tá acontecendo assassinatos na escola. Tem gente sendo petrificada e ameaças literalmente escritas em sangue estão aparecendo por aí. Nem os professores conseguem fazer algo. E
a escola tá ameaçada. Então me diz por que o Harry e os amigos não contam pra ninguém as coisas que descobrem. Harry desde o começo ouve vozes por aí sempre que vai rolar um assassinato, mas ele não conta pros professores que estão investigando sem motivo. O próprio Dumbledore, a quem o Harry é leal e confia pra cacete, chegou nele e perguntou o que ele sabia sobre essa treta toda. E o Harry mente na cara dura em vez de contar pra ele. Não é como no primeiro filme deles desconfiavam do Snape ser o vilão e que os outros não acreditavam neles. Aqui eles só não contam. E não é uma aventura pessoal deles. Eles até se envolvem pessoalmente em certo ponto, mas até lá tinham crianças sendo petrificadas. E eles três tinham informações muito valiosas pra ajudar na investigação. Mas eles não contam. E não tem motivo pra não contarem. Só estão querendo se fazer de herói mesmo, só pode. Nem a certinha da Hermione queria contar e quis usar a poção lá pra conseguir informações. E eu duvido que essa era a melhor alternativa de descobrir essas coisas. Outra coisa que me incomoda nesse filme são as conveniências. Tipo, ninguém ter reparado no papel que a Hermione tava segurando até o Harry pegar na mão dela, ou a Fênix aparecer e salvar a vida do Harry só porque ele era leal ao Dumbledore, sendo que ele tinha acabado de mentir na cara do velho, mas beleza. Entre outros durante o filme que são coisas meio idiotas, mas que poderia ter alguma explicação simples e funcional, ao invés de simplesmente acontecer de tal maneira só pra facilitar as coisas. Mais um ponto negativo desse filme é que ele repete muitas coisas do primeiro. As crianças investigam as coisas escondidas dos professores, mesmo que sem motivo dessa vez. No fim eles têm que descer em algum tipo de calabouço ou caverna pra batalha final, e o Harry acaba se separando do time e enfrentando o vilãozinho sozinho. E o mais irritante é o fato do professor de defesa contra artes das trevas também ser um vilãozinho. Eu digo que esse é o ponto mais irritante porque não é a última vez que isso acontece. Fica esperto aí. Algumas coisas sempre vão acontecer porque é a fórmula da franquia, mas pequenos detalhes podem acabar sendo repetitivos e soar um pouco como falta de criatividade. Mas no fim esses aí são os reais pontos negativos, entre aspas, que eu queria comentar aqui. Apenas algumas decisões de roteiro que eu acho meio caídas, mas só mesmo, porque de resto o filme é sim muito legal. O grande trunfo dessa franquia continua sendo o universo. Ele já foi apresentado no filme original, então aqui a gente explora um pouquinho mais dele, mas especificamente sobre o passado de Hogwarts, conseguindo algumas informações ali tanto sobre a origem da escola, tanto sobre o Voldemort. Esse lugar mágico, as magias, os seres que existem aqui são as coisas mais atrativas desse filme. Infelizmente os personagens não se equiparam nesse nível de qualidade, muito porque assim como no primeiro filme eles não têm lá um arco muito definido. O máximo de arco de personagem que a gente tem aqui é a Hermione não ser sangue puro, mas isso aí serve mais pra ela ficar petrificada do que tudo, porque não rola muito aprofundamento nisso. E essa parte entra no ponto que eu disse de repetição do outro filme. Lá o filme deixa meio de lado os personagens em prol desse universo fantástico, mas aqui como o universo já tá apresentado, eles podiam focar um pouco mais nos personagens mesmo, porque se você reparar o trio protagonista muda muito pouco desde que toda essa história começou. E essa falta de drama e de desenvolvimento deles faz os personagens ficarem mais fracos. E eles continuam muito carismáticos e tal, mas ainda assim um tanto superficiais. Sendo outro filme a minha crítica era que o Harry era muito favorecido pelo protagonismo, aqui o defeito dele é que ele simplesmente é burro mesmo. Burro de não contar pros professores o que ele sabe e burro de mal conseguir investigar sozinho, porque muitas vezes as informações e as pistas simplesmente vêm até ele. Eu sei que tá parecendo que eu não gostei tanto do filme assim, mas eu gostei sim, tá? É um bom filme. Mas por conta desses pontos que eu citei, acredito que a Pedra Filosofal ainda seja um filme superior. Falando sobre o figurino, fotografia, essas coisas, tudo continua na mesma. Essas coisas complementam esse universo e deixam ele mais rico. E se todo esse universo é bem feito e apresentado, então eles sim fazem um ótimo trabalho nesses quesitos. Bom, o filme saiu ali um ano depois do primeiro e fez uma bilheteria excelente. Um tantinho ali menos que o primeiro filme, mas ainda assim de extremamente lucrativo. Ainda mais que com os relançamentos de tempos em tempos ele ultrapassou bastante $1 bilhão. Sem falar que as notas também são bem boas. E é isso por hoje. Em breve eu vou trazer um vídeo sobre o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Esse sim que é considerado por muita gente o melhor da franquia. Se você assistiu até aqui, eu peço que se inscreva. Se quiser acompanhar os outros vídeos, né? Tem bastante vídeo legal aí, pode assistir. E é isso aí, né? Abraço.